Você fecha o mês, o caixa aperta, a carga tributária pesa, e então surge uma frase que parece resolver tudo: temos um crédito para compensar. O PERCOMP é transmitido, o alívio vem na hora, mas dias depois o cenário muda. A Receita questiona, glosa o crédito e a economia vira cobrança com juros e multa. A pergunta central é simples: sua empresa está usando um crédito real ou apenas uma expectativa perigosa? Eu sou Lucas Lisboa, advogado, e neste vídeo eu quero te colocar exatamente dentro dessa decisão, porque é aqui que muitas empresas deixam de fazer gestão tributária e passam a fabricar passivos sem perceber. Imagine a cena. O financeiro está pressionado por caixa. A diretoria quer eficiência. O contador ou o fiscal apresenta uma oportunidade: compensar PIS, COFINS, IRPJ, CSLL ou contribuição previdenciária com um crédito que, em tese, existe. Parece racional. Parece técnico. Parece até inevitável. Só que o direito tributário não trabalha com parece. Ele trabalha com autorização legal, prova documental e momento processual correto. E é justamente aqui que a empresa começa a descobrir, na prática, a diferença entre crédito existente e crédito imaginado. Quando aproximamos a análise da base legal, o cenário clareia rapidamente. O Código Tributário Nacional, no artigo 170, estabelece que a compensação depende de lei que a autorize. Isso significa o seguinte: a empresa não compensa porque quer, não compensa porque seria economicamente conveniente, não compensa porque alguém disse que o mercado faz assim. Ela compensa porque a lei permite, nos limites e nas condições que a própria lei impõe. No plano federal, esse caminho aparece de forma central no artigo 74 da Lei nº 9.430, de 1996, que disciplina a declaração de compensação feita por PERCOMP. E aqui está um ponto decisivo, que precisa ficar muito claro. O PERCOMP não cria crédito. Ele apenas declara um crédito que já precisa existir de forma válida, comprovável e utilizável. Essa distinção parece sutil, mas ela separa uma compensação segura de uma compensação que pode terminar em autuação. Se a origem do crédito estiver errada, se o cálculo estiver mal feito, se a documentação não sustentar a narrativa, se a escrituração não conversar com o que foi declarado, a Receita Federal poderá não homologar a compensação. E quando isso acontece, o débito original reaparece com força total. Agora pense na empresa olhando para trás e tentando entender onde errou. Ela pagou tributo a maior em algum momento? Talvez. Ela identificou uma tese tributária favorável? Pode ser. Ela viu decisões judiciais animadoras? Sem dúvida. Mas isso, por si só, basta? Nem sempre. O Código Tributário Nacional, nos artigos 165 e 168, trata do indébito tributário e do prazo para pedir restituição ou compensação, em regra dentro de 5 anos. Isso quer dizer que até um crédito verdadeiro pode se perder no tempo se a empresa não agir dentro do período legal. E aqui aparece um erro recorrente no ambiente empresarial: confundir existência econômica com disponibilidade jurídica. Na planilha, o valor pode parecer recuperável. Na prática, ele pode já estar fulminado pelo prazo. Existe ainda uma trava mais sensível, e ela costuma derrubar compensações feitas com excesso de confiança. O artigo 170 do Código Tributário Nacional determina que, quando o crédito decorre de discussão judicial sobre tributo pago indevidamente ou a maior, a compensação só pode ser feita após o trânsito em julgado. Traduzindo de forma direta, liminar não basta. Sentença favorável, sozinha, não basta. Precedente promissor, por si só, não basta.
Enquanto a discussão judicial ainda pode ser revertida, a compensação não está juridicamente liberada. E é justamente nesse ponto que muitas empresas tropeçam, porque confundem chance de vitória com disponibilidade imediata do crédito. Esse é um erro de timing. E, em tributário, erro de timing custa caro. Você percebe o risco? A empresa acredita estar sendo eficiente, mas talvez esteja apenas antecipando um direito que ainda não amadureceu. E quando a Receita revisa o PERCOM, ela não analisa a boa intenção da operação. Ela verifica consistência. Verifica a origem do crédito. Verifica a memória de cálculo. Verifica escrituração. Verifica declarações acessórias. Verifica documentos de suporte. Verifica aderência legal. Se uma dessas peças falha, toda a história começa a desmoronar. A partir daí, o que parecia planejamento tributário pode virar autuação, cobrança administrativa, incidência de juros e multa, além de desgaste interno com auditoria, retrabalho e insegurança para futuras decisões fiscais. E aqui vale uma analogia empresarial muito simples. Imagine uma empresa reconhecendo como receita um contrato que ainda não está assinado. Na gestão, isso seria temerário. Na compensação tributária, acontece algo parecido quando se usa como crédito algo que ainda não está juridicamente pronto ou documentalmente provado. O número entra bonito no relatório. Mas, quando a realidade jurídica chega, ele pode sair caro do caixa. Agora nós chegamos à bifurcação mais importante deste tema. De um lado, o PERCOM pode ser uma ferramenta extremamente útil. Quando o crédito está bem mapeado, a origem está identificada, a base de cálculo foi revisada, a memória de apuração fecha, os documentos existem, o prazo não prescreveu e o enquadramento legal está correto, a compensação pode melhorar o fluxo de caixa sem improviso. Nessa cena, a empresa não está apostando. Ela está executando uma estratégia técnica. Do outro lado, existe o cenário silenciosamente perigoso. A empresa compensa crédito baseado em tese ainda sem trânsito em julgado. Ou usa valor decadente. Ou calcula mal o montante. Ou não consegue provar documentalmente a origem do crédito. Ou tenta utilizar aquele crédito contra débito que a legislação não autoriza a compensar daquela forma. O resultado, nesse caso, não é apenas uma negativa burocrática. É a reconstrução do débito, com todos os encargos, como se a suposta solução nunca tivesse existido. E é por isso que o empresário precisa mudar a pergunta. A pergunta errada é: dá para compensar? A pergunta certa é: esse crédito existe, está maduro, está dentro do prazo, está documentalmente comprovado e pode ser compensado agora, por este procedimento, contra este débito específico? Essa mudança de pergunta evita muitos erros caros. Então, como reduzir esse risco de forma concreta? Eu vou organizar isso em 5 frentes práticas. Primeira frente: auditoria prévia do crédito. Antes de transmitir qualquer PERCOM, a empresa precisa entender exatamente de onde nasce o crédito, qual fato gerador o originou, como ele foi apurado, em quais competências ele aparece, quais documentos o sustentam e se existe documentação contemporânea suficiente para defendê-lo. Isso não pode ser improvisado depois da intimação. Documento tributário não pode nascer como reação. Ele precisa existir como fundamento da decisão. Segunda frente: validação jurídica da tese.
Nem todo argumento tributário que circula no mercado está maduro. Nem toda discussão favorável em tribunal superior autoriza o uso imediato e amplo. Nem toda vitória de terceiro serve automaticamente para o seu caso concreto. É preciso verificar se a jurisprudência consolidada, se a situação fática da empresa realmente se encaixa na tese, principalmente, se existe algum impedimento legal expresso, como o do artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Em outras palavras, tese tributária boa não é tese que parece sofisticada. Tese boa é tese aplicável, comprovável e utilizável no momento certo. Terceira frente, conferência da escrituração e das obrigações acessórias. Muitas vezes o problema não está na tese em si, mas na inconsistência entre o que a empresa afirma no PERCOMP e o que ela informou em sua contabilidade, em suas declarações e em seus registros fiscais. Se o crédito nasce de um pagamento indevido, isso precisa conversar com os recolhimentos. Se nasce de base de cálculo revista, isso precisa conversar com a escrituração. Se nasce de decisão judicial, isso precisa conversar com o estágio processual e com a forma juridicamente admitida de aproveitamento. Em fiscalização, incoerência formal destrói crédito material. Quarta frente, teste de aderência ao artigo 74 da Lei nº 9.430, de 1996, e ao próprio regime jurídico da compensação federal. Aqui entra uma verificação objetiva. Não basta perguntar a crédito. É preciso perguntar, a crédito compensável, neste momento, por este procedimento, com esta classificação, contra este débito e dentro das exigências normativas aplicáveis? Parece uma pergunta longa. Mas essa pergunta longa evita litígios longos. Quinta frente, preparação do dossiê probatório antes da transmissão. Esse é um ponto central. Memória de cálculo, documentos de arrecadação, demonstração da origem do indébito, bases de apuração, peças processuais quando houver discussão judicial, controles internos e coerência declaratória precisam estar organizados antes do envio. Quando a empresa transmite primeiro e tenta provar depois, ela inverte a lógica do risco. E, em matéria tributária, essa inversão costuma custar caro. Perceba como a história muda quando existe método. No início, o PERCOMP parecia apenas um botão operacional. Agora fica claro que ele é um ato jurídico relevante, com repercussão financeira imediata e potencial contencioso significativo. Por isso, tratar compensação como rotina automática do fiscal é um erro. O correto é tratar a compensação como ato de risco controlado. E risco controlado, no ambiente empresarial, significa 4 coisas: critério, documentação, timing e aderência à lei. Critério para saber se o crédito realmente existe. Documentação para provar. Timing para usar no momento juridicamente possível. E aderência à lei para não confundir conveniência financeira com autorização normativa. Se o crédito for legítimo, atual, comprovado e juridicamente disponível, a compensação pode ser uma medida inteligente e eficiente. Mas se houver pressa, improviso ou confiança excessiva em uma tese ainda imatura, o instrumento deixa de apagar um débito e passa a fabricar outro. Essa é a diferença entre usar o sistema a favor da empresa e abrir a porta para uma cobrança que talvez pudesse ter sido evitada. Então guarde esta síntese. PERCOMP só é solução quando o crédito já está tecnicamente comprovado e juridicamente liberado. Fora disso, a compensação pode se transformar em novo passivo tributário. E aqui vai o aviso legal essencial. Este conteúdo tem caráter estritamente informativo e não substitui análise jurídica individualizada, porque cada caso depende da origem do crédito,
da documentação disponível, do enquadramento legal e, muitas vezes, do estágio processual da discussão. Se a sua empresa está avaliando compensação, a decisão correta não começa no envio da declaração. Ela começa antes, na validação do crédito. Agora eu quero ouvir você. A sua empresa já passou por glosa de compensação, intimação da Receita ou dúvida sobre o uso de crédito tributário? Deixe nos comentários uma dúvida geral ou sugira um próximo tema, porque esse debate ajuda outras empresas a evitar erros sérios. Se este conteúdo te ajudou a enxergar o risco com mais clareza, inscreva-se no canal para acompanhar análises objetivas sobre direito tributário e estratégia empresarial. E aproveite o próximo vídeo que vai aparecer na tela para continuar essa sequência com mais contexto, porque decisões tributárias ruins quase sempre começam em detalhes que parecem pequenos. Eu sou Lucas Lisboa, da LLR Advocacia. Um grande abraço, e na descrição do vídeo você encontra as informações institucionais de contato do escritório.